uma palavra do céu para a sua vida. Paz do Senhor para todos. Quero deixar uma palavra bem rápida do que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero tributar também com os irmãos, amém? Se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu São João, seu capítulo 1, seu versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é o próprio Deus. Quando a gente fala de princípio, a primeira coisa que vem na nossa mente e o nosso intelecto é a criação. Quando Deus ele cria o homem, ele cria Adão, Deus ele cria Adão perfeito. Deus dá ordenância a Adão para obedecer às suas ordens. E nós conhecemos de cor e salteado esse capítulo e esse versículo. Quero correr aqui, quero ser bem objetivo. Quando Adão e Eva pecam, ele ali já está saindo dos propósitos de Deus. E a última vez que Adão ouviu a voz de Deus foi quando Deus ele veio no jardim do Éden e perguntou aonde estava Adão. Automaticamente Adão ele se escondeu. E quando ele se escondeu, a Bíblia vai dizer que Adão tentou se justificar com Deus, que dos seus erros. E a Bíblia diz que ele vai dizer a Deus, ao soberano, vai falar, a mulher que tu me deste. Eu venho entender nesse texto aqui, e desde já eu deixo para a igreja, não justifique o teu erro. Glória a Deus. Não justifique o teu erro. Meu Deus. Pecou, errou, caiu, volte para o princípio. Glória a Deus. Sabe por que muitas pessoas não querem ouvir mais a voz de Deus e não obedecem mais os mandamentos de Deus? Porque não quer voltar para o princípio. Quer justificar o erro. E Deus está dizendo, não justifique o seu erro. Meu Deus. Tem uma palavra que se chama metanoia. E eu quero falar bem explicado para os irmãos entenderem. Metanoia, nós sabemos que significa mudança de atitude. Deus quer que a gente mude as nossas atitudes. Mas Deus não quer que a gente só mude a atitude e só fique na atitude. Porque atitude por atitude a gente conhece muitas pessoas. É a mesma coisa que a gente chega para um jovem que conhece a gente, ou vocês que estão ouvindo, e diz assim, Gilmar, eu vou parar de fumar maconha. E parou de fumar maconha. Outra pessoa que vocês conhecem vai dizer, ó, eu vou parar de me prostituir. E pararam de se prostituir. Atitude. Mas Deus quer que você tenha uma atitude e volte para o princípio. Por quê? Porque foi no princípio que Adão ouvia a voz de Deus. Meu Deus. Enquanto você não reconhecer os seus erros e não voltar para o princípio, você vai pensar que o seu ministério está decolando. Mas não está, você está parado. Você pode estar até se movimentando no corpo físico. Meu Deus. Mas no lado espiritual, o seu ministério não anda. Então volta para o princípio e não justifique o seu erro. A mesma palavra rema, uma palavra objetiva, direta. Fica com Deus, um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Boa foi essa palavra, irmãos. Voltemos para o princípio. Voltemos para a época de que quando tínhamos
experiência com Deus, quando tínhamos intimidade com Deus, né? Esse texto me faz lembrar, né, do Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, Aleluia! e volte à prática das primeiras obras. Ele diz: se não, virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal que se encontra perante ao trono de Deus. Receba essa palavra profética, né? A qualquer momento poderemos voltar com essa transmissão ao vivo, né? Ou na minha residência, na minha humilde residência, ou então na residência de algum homem de Deus, profeta do Senhor, levando para você a palavra do Criador, nosso Deus. Lembrando que nós usamos as redes sociais para transmitir a palavra do Senhor. Enquanto algumas pessoas usam a rede social para transmitir besteira, né, nós usamos a rede social para transmitir a palavra de Deus. E declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, a presença de Deus, a graça, a unção. E declaro sobre a sua vida a mesma mensagem que também declarei logo pela manhã, bem cedo, Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pai do Senhor, Deus abençoe, em nome de